Olá, seja bem-vindo ao programa Capítulo à Parte. Como eu digo toda semana, aprender é sempre bom. Cada semana a gente aprende um pouco mais. Nós vamos conversar hoje com o escritor Virgílio Pedro Rigonati, autor do livro Cravo Vermelho, que conta a história, é um romance da Pedrina e do Valério, que tem como pano de fundo os acontecimentos da década de 60, com auge no ano de 1968, que é o ano conhecido como o ano que não acabou. Essa história é maravilhosa e deve ser lida, principalmente para nós conhecermos um pouco mais do Brasil. Tudo bem com você, Virgílio? Tudo bem, um grande prazer estar com vocês. Como surgiu a ideia de escrever o Cravo Vermelho? Porque eu digo como surgiu a ideia pelo seguinte: você conta um romance, mas vem aí por trás muitos fatos e muitos dados históricos que dependeu de uma pesquisa profunda, obviamente. Com certeza, não só a pesquisa, mas as minhas memórias. A história começou, me inspirou ao ver as fotos minha junto com meus colegas no tempo de escola. Então eu ficava vendo aquelas nossas carinhas ingênuas, né? Cheia de esperança na vida, sem saber o que a vida na realidade era e o que nos esperava pela frente. E aí eu fiquei imaginando o que cada um foi durante a vida. E aí nasceu uma história, né, da Pedrina e do Valério, né, que eu criei baseado nos fatos reais, tanto na vivência na escola como no que acontecia no mundo. E a Pedrina foi meu alter ego, pelo menos na metade, até a metade do livro, que são as minhas reminiscências e o que eu passei no colégio junto com os amigos, né? Então, foi aí que comecei a pensar e a escrever a história. O plano geral do livro aqui, você fala de 68 a 70, são 2 anos de ditadura. Não, ela vem desde 1958, entra 1960, ela entra na porque escola... nós tínhamos falado que foi o auge da... 68 é o auge... O auge da década de 60. É o clímax. Eu falo que 1968 é o clímax da década de 60. Como o clímax chega Mas o livro vem bem antes. Bem antes. Ele passa em panorama toda a década de 60 e os antecedentes da década de 60 para poder entender 1968. Quer dizer que 1968 vem com uns resquícios, vem com caldo de muito antes? Ele é consequência de tudo aquilo que aconteceu antes, desde a Segunda Guerra Mundial. Assim que terminou a Segunda Guerra Mundial, os dois impérios que restaram foram a Rússia e os Estados Unidos. Os demais faliram, tá? E eles tinham um antagonismo muito grande, eram polos bem diferentes. E até já na Segunda Guerra Mundial, no final, já se sabia que um dia eles iriam se conflitar, porque era assim que resolvia as pendências entre as grandes nações e os impérios, né? Até já muitos militares, o Patton, já queria invadir a Rússia porque já estava com um exército na Europa. Então, falou, vamos invadir porque eles estão debilitados, porque eles foram invadidos pelos alemães. Então, nós estamos aqui com todo o exército e já na retaguarda a bomba atômica, né? Mas esses falcões americanos foram vencidos e não teve, naquele momento, um conflito. Nós tivemos uma grande quantidade de jovens pós-guerra. Muito, a geração Baby Boomers, né, que é a explosão de bebês, que gerou na década de 50 e 60 uma quantidade enorme, nunca vista no mundo, de jovens que sabiam que a qualquer momento uma terceira guerra mundial iria estourar, e como eles já tinham os antepassados, pais, vivenciados em guerra, mortos muitos, né, eles sabiam que chegaria a vez deles de participar e morrer na guerra, né? E então eles estavam numa inquietude muito grande. E daí, inclusive, por essa inquietude, eles procuraram se divertir, já que nós vamos morrer, vamos procurar uma diversão. Criou-se o rock.
que pôs para fora todo aquele sentimento contido por eles, né? Então o rock propiciou. Isso aí começou um confronto entre a geração nova e a geração antiga, que a geração antiga, inclusive, achava que o rock era uma música do diabo, né? Então houve Mas, na verdade, confronto. era um grande desabafo. Era um grande desabafo. Então, essa explosão dos jovens, eles punham para fora A energia toda, né? a energia Até o som da guitarra parece que exala energia, né? Tá saindo a 220 ali. Isso, uma coisa impressionante. Uma loucura, né? Era uma loucura, pelos padrões de música que vinham. O pessoal, os jovens de hoje que conhecem rock, gosta de rock, nunca parou para perceber aquilo que acontecia na guitarra dos roqueiros da década de 60, começo da década de 60, né? Foi no final dos anos 50, começo dos anos 60. Até com a chegada dos Beatles, né? Que revolucionou. Deu uma acalmada no... Não exatamente uma acalmada, muito pelo contrário, porque os Beatles só tiveram aquela projeção por um fenômeno que tinha começado na década de 50, a televisão. A televisão levava para o mundo todo o que se acontecia. Então, os Beatles tornaram-se um grupo de rock conhecido em todo o mundo graças à televisão. Então, os Beatles representou naquele determinado momento toda a inquietude dos jovens. O rock passou para eles. Tinha o Elvis Presley, Little Richard, e aí, de repente, passou para os Beatles, que tinha uma dimensão muito maior, né? Aquele grupo de jovens, né? Tocando. E repare que os Beatles, quando começaram, eles estavam de terninhos, cabelos compridos, mas bem cortados, conservador. Jovem, mas conservador, porque eles ainda não captaram aquela vontade dos jovens de fazer as coisas diferentes. Isso foi até 67, que aí lançaram o Sgt. Pepper's, que eles abandonaram aquela farda deles, né, conservadora, e puseram roupas psicodélicas, aí deixaram crescer barba, crescer cabelo desgrenhado, roupas extravagantes, né? Então aí assumiram aquela revolução dos jovens nos costumes e na cultura, né? Então a música tem muito a ver com aquele momento histórico. A revolução e a grande influência da droga também vem por conta dessa ânsia, desse nervosismo pós-guerra, desse número enorme de crianças nascidas, também vem por causa disso? Com certeza. Se espalhou? Ela não se espalhou, vamos dizer, na população toda. Era concentrada em determinados grupos de jovens e, naturalmente, os artistas... Que estavam ali protestando alguma coisa. Protestando alguma coisa. Eles queriam... Não sabia qual era exatamente a causa, mas estava protestando. Isso, era os rebeldes sem causa, né, que se falava deles. Até que eles encontraram uma causa, que foi a Guerra do Vietnã. Não? A Guerra do Vietnã foi a grande bandeira, porque como eles sabiam que se estourasse uma terceira guerra, eles seriam os soldados que iriam morrer no fronte, então quando os Estados Unidos entrou de cabeça na Guerra do Vietnã, eles usaram isso como uma bandeira para o pacifismo contra o conservadorismo dos dirigentes que queriam guerra. Então, eles começaram a se manifestar, aprenderam a se manifestar com Martin Luther King, que levou 200 mil negros para Washington para reivindicar os direitos civis. Então, a partir daí, os jovens começaram a se organizar em passeatas, tendo a bandeira da Guerra do Vietnã. Pouca gente sabe que os americanos, o povo americano, de uma maneira geral, 100% do povo americano, estava contra a Guerra do Vietnã. Sim. Tanta prova é que os soldados que voltaram da Guerra do Vietnã foram hostilizados. Né? Eles foram hostilizados, foram maltratados pelo povo americano, que não queriam a guerra, eles mostraram essa insatisfação de todas as formas possíveis e imagináveis. Quer dizer, era exatamente isso, era aquele movimento de pacifismo pós Segunda Guerra Mundial, que eles não queriam mais
encrenca para o lado deles. Com certeza. E até, eu falei da televisão que projetou os Beatles, mas também trouxe para dentro de casa a guerra, como nunca se tinha visto antes. Porque a televisão mostrava o que estava acontecendo no Vietnã, os soldados sendo acertados, mutilados, e aí as famílias começaram a protestar também, porque eles viam seus filhos morrendo lá no Vietnã, na televisão à noite, no jornal. Porque a Segunda Guerra Mundial, o pessoal ficou sabendo o que aconteceu com, por exemplo, os brasileiros. Ficou sabendo o que aconteceu com os brasileiros depois que voltaram. Sim. Com Certo? certeza. Então, o que estava acontecendo lá, o que acontece na casa do vizinho, a gente não é da nossa conta, né? De fato, então, de fato. A gente não sabia. Uhum. Agora, na Guerra do Vietnã, não. A Guerra do Vietnã já estava vindo, não online. Não online, não ao vivo, mas de um dia seguinte já estava a imagem. Exatamente. Não? E isso dava uma insatisfação. É bom a gente tocar nesse assunto, que é todo um panorama que o Virgílio traz aqui para iniciar o livro, para contar toda a história até chegar ao 68, o ano de 1968, é importante a gente frisar que uma guerra mundial, ela traz consequências em todos os níveis, de todas as formas e por muito tempo. Nós estamos falando aqui de 20, 25 anos pós-Segunda Guerra e as emoções ainda estavam abaladas. Muito abaladas. Certo? Muito abaladas. Nós tivemos aí todos os países do mundo praticamente envolvidos nessa Segunda Guerra Mundial, onde houve a geração de filhos lá nos campos de batalha. Sim. No caso da Itália, por exemplo, muitos brasileiros, milhares de brasileiros deixaram filhos lá, né? Americanos deixaram e assim aconteceu em todos os países invadidos. E a volta para casa também houve uma reação de aproximação das mulheres, das amadas, né? A procura de uma namorada, também mais uma explosão de nascimento. Outra explosão de nascimento. Outra explosão de nascimento, onde acontece aquilo que você falou dos blooms, né? Que houve os baby boomers. Os baby boomers, exato. Onde houve o maior índice de nascimento da história. Da história, perfeitamente. Da história. Aconteceu ali. Agora, desse quadro pós-Segunda Guerra Mundial, que o antagonismo Estados Unidos e Rússia, que então gerou a tensão, que foi desde o Mao Tse-tung, que expulsou Chiang Kai-shek e assumiu a China. Os Estados Unidos perdeu um aliado. Aí houve a Guerra da Coreia, que os Estados Unidos foi obrigado a aceitar a divisão da Coreia. Aí eles foram defender o Vietnã, porque os comunistas invadiriam as Filipinas, invadiria Taiwan, Coreia do Sul e Japão. Então, os Estados Unidos, a cabeça dos dirigentes era: nós precisamos defender, porque era a teoria do dominó. Se caísse uma pedra, cairia todas as outras. Então, aí se sabia do conflito e da tensão existente. Né? Virgílio, nós vamos precisar fazer um rápido intervalo. Pois não. Nós já voltamos, porque a história está agradável. Okay. Nós estamos conversando com Virgílio Pedro Rigonati, que é autor do livro Cravo Vermelho, um livro maravilhoso que traz aí um romance da Pedrina e do Valério, e tem como pano de fundo todas as histórias que aconteceram na década de 60. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Capítulo à Parte, hoje conversando com o Virgílio Pedro Rigonati, que é autor do livro Cravo Vermelho, um romance maravilhoso que traz como pano de fundo toda uma história de coisas boas, coisas ruins, coisas que marcaram muito a época, como o auge 1968. Virgílio, nós estamos falando aqui sobre as guerras que aconteceram, que veio tudo conspirando, né, para que 1968 fosse o ápice, onde as explosões de nervo acontecessem, né, as explosões de intelectualidade também acontecessem. Também, né, nas artes. Das artes e tudo mais. Tudo mais. Então vamos chegar lá, 68 como ápice. Vamos fazer clímax. uma lista, um clímax. Fazer uma lista de 68. Porque o antagonismo lá fora, Estados Unidos e Rússia, refletiu aqui. Porque, naturalmente, eles disputavam palmo a palmo
os Cada metro quadrado. Cada metro quadrado. E os Estados Unidos bobeou, deixou Fidel Castro virar comunista, no calcanhar dos Estados Unidos. A Rússia não deixava. Tanto que na janela ali. Na janela. Na janela da... com os mísseis voltados para lá, que logo depois teve. Mas a Rússia não deixou. A Hungria tentou deixar o bloco da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mas a Rússia mandou o exército invadir a Hungria e acabou com a revolta. Os Estados Unidos bobeou, não permitiu que Fidel virasse comunista. E isso influenciava aqui, porque a Rússia queria também dominar o Brasil. Por quê? O Brasil é enorme, estratégico. E estratégico. Domina todo o Atlântico Sul. Não, você manda na América. Manda na América, perfeitamente. Principalmente nessa época em que os países eram bem enfraquecidos. O Brasil tinha um território continental. Enorme. E se a Rússia entra aqui, ela manda na América. Manda na América. E aí, com a Cuba aqui em cima, do lado direito, e toda a América embaixo, os Estados Unidos ia se perder no mundo. Com certeza. E aí o que a Rússia estimulava a esquerda aqui a assumir o poder. E influenciava, não só teve o Meneghelli, e o próprio Brizola, que era socialista, apesar de ser estancieiro, mas era como uma estratégia política e para as esquerdas. O João Goulart, ele talvez fosse mais da cabeça do Getúlio Vargas, que foi um mentor dele, que era ditador, mas jogava nos dois lados, não tomava partido. Mas o Brizola, sim. Então, quando João Goulart assumiu o governo, acendeu-se a luz amarela, né, nos Estados Unidos. E aí os Estados Unidos começou, junto com um grupo de militares, a estabelecer um limite até onde eles tolerariam João Goulart, mas chegou um momento que eles decidiram, nós temos que derrubar o governo de João Goulart. Porque o João Goulart era cunhado do Brizola. Que era cunhado de Brizola. E o Brizola tinha uma grande influência sobre ele, porque o Brizola era muito mais político do que o João Goulart. Sim. Tinha um discurso muito mais forte. Era mais incendiário, né? Era mais incendiário. Inclusive, nós estávamos comentando que o Brizola teve uma participação assim, meio que grave, séria, né? Na crise dos mísseis, em que ele negou publicamente que existisse mísseis russos ali em Cuba. Isso fez com que quase que a gente exploda a nossa querida Terra. Com certeza, ele não ajudou a Essa hora nós estávamos em poeira aí pelo universo. Com certeza. Ele deveria ter assumido a posição de líder no Brasil e aberto uma negociação com o Kremlin. Mas é que ele interessava a ele que essa tensão. Ele queria assumir o poder. Aí os militares fizeram o que eles chamavam de Revolução de 64. Outros chamaram de golpe. Outros chamaram que era um antigolpe. Porque sabia-se que... Porque estava planejado um golpe russo. O do João Goulart ia dar um golpe para ser ditador. Então, seria um antigolpe à ação militar. Bom, os militares assumiram, não houve reação nenhuma, nem o Brizola conseguiu mobilizar e João Goulart saiu do país. Aí os militares, guiados pelos americanos, os americanos escolheram o Castelo Branco, porque ele tinha um perfil conciliador e não era radical. Tanto que ele assume, falou que ia pôr a casa em ordem e manteve as eleições em 65. Mas a pressão dos falcões militares aqui levaram o Castelo Branco a prorrogar o mandato dele e acabar com a eleição. Aí veio o Costa e Silva, que era da linha dura, e ele foi gerando toda aquela tensão, que aí, até grupos que apoiaram a Revolução, né, de 64, começaram a ir contra porque a ditadura começou a ser dura. Começou a ter tortura, prisões arbitrárias, né? Então, a sociedade começou a ser contra os militares. E isso foi tensionando, até chegar em 68,
que então houve toda aquela movimentação contra os militares. Deixa eu Pois não. só fazer uma observação para o pessoal que está assistindo, que é o seguinte, o Virgílio contou que o cravo vermelho, ele vem na década de 60, ele vem contando uma história que isso começa lá na Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu? Só para uma explicação. A Segunda Guerra Mundial foi formada por 3 países unidos, que era a Alemanha, Itália e Japão. Isso, certo? O Japão foi destruído por 2 bombas atômicas e resolveu retirar, não teve condição mais de levantar a cabeça. Isso. A Itália foi destruída, foi invadida, tal. A Alemanha sobrou, que também no final da Segunda Guerra acabou destruída. Então os 3 países que iniciaram essa guerra foram completamente aniquilados. Sim. Sobrou 2 países fortes, Rússia de um lado, Estados Unidos do outro. Fizeram um tratado de Tordesilhas novo. Isso mesmo, bem colocado. Fizeram um tratado de Tordesilhas novo, dividiram o mundo ao meio. Que foi a de Potsdam. Não exatamente uma linha, mas a divisão de países. Olha, sim, você fica comigo, e assim foi. Os países que não se aliaram, quiser, não quero ficar nem com você, era chamado de país de terceiro mundo. Isso. Eles chamaram, certo? Porque todo mundo acha que país de terceiro mundo é país analfabeto, país atrasado. Não é isso. Não é bem isso. São os países que não se alinharam. Isso. E o que aconteceu? Começou uma briga por poder pelo mundo. Olha, eu vou pegar esse país para mim, eu vou pegar esse país. Como que se conseguia isso? Através de guerra, de revolução, ditadores, como teve centenas de ditadores lá para o lado da Rússia e teve centenas de ditadores para o lado dos americanos. Isso. Então era uma questão de divisão do mundo. Isso. Se o americano não promove a revolução no Brasil, o russo ia promover com certeza. Então tudo isso gerou uma tensão muito forte, porque a Guerra Fria era uma coisa que estava cada dia aumentando mais, a briga por território, aquilo que você falou, era uma briga a cada minuto por metro quadrado, e nós estávamos sofrendo essa tensão, embora nem soubesse. Tinha uma certa noção, e eu retrato aqui através da Pedrina e do Valério, que como é que eles iam recebendo essas informações, que naquele tempo o povo não tinha acesso à televisão. Então, primeiro, por jornais. Né? A gente escutava a Voz do Brasil. Ou a Voz do Brasil, perfeitamente, naquele tempo se escutava. Não todos, não todo mundo. Quem é que sabe da Voz do Brasil hoje? A gente recebia notícia pela Voz do Brasil. É isso mesmo. E então, os estudantes começaram a aprender. E Valério e a Pedrina começaram a discutir os temas, foram buscar os antecedentes no Karl Marx, no iluminismo que gerou o capitalismo. Então, eles foram buscar as raízes, estudavam as raízes e formaram um grupo com os amigos para estudar a história e os acontecimentos. Isso eles faziam com frequência, até chegar no momento que eles foram para a faculdade, né? Aí começou a ter uma divisão de ideias. Uns foram para a esquerda, outros para a direita. Né? Então, quando chegaram em 68, com todos aqueles acontecimentos, que aí teve-se que tomar posições, né? Até chegar àquela tensão muito grande aqui, que foi a briga a Batalha da Maria Antônia. Na Maria Antônia, a Rua Maria Antônia, aqui em São Paulo, tinha de um lado o prédio da USP, tinha alguns cursos da USP ali nesse prédio. Em frente ao Mackenzie. A USP era reduto dos esquerdistas. Todo o pessoal da UNE, que nessa altura estava clandestina, que não deixa de ser até hoje. Até hoje. E ali eles reuniam e dormiam ali. Muitos era o CRUSP daquela altura, era ali na Maria Antônia. E do lado do Mackenzie era tinha muito grupo de direita. Né? E até radicais de direita, que era o pessoal do CCC, Comando de Caça aos Comunistas. E o pessoal da UNE estava organizando um encontro para eleger a nova diretoria. E o que eles faziam? Se reuniam na USP e um grupo deles ficava na rua, parando os carros, pedindo dinheiro para arrecadar para essa reunião que eles estavam organizando. E o pessoal do Mackenzie se implicou com isso. E ficaram sabendo os motivos, então começaram a atacar ovos
nos rapazes e moças que estavam ali pedindo dinheiro. Aí quando o pessoal lá de dentro ficou sabendo, foi todo mundo para a rua, aí começou a atacar pedra de um lado. Aí até no dia seguinte, que aí foram todos armados com rojões. Um começou a atacar rojão no outro, né? E gerou até um incêndio no prédio da USP, que aí acabou com um conflito. O pessoal da USP saiu para as ruas do centro, fazendo badernas, etc. Nós podemos colocar 3 pontinhos aí? Com O certeza. pessoal vai terminar essa história lendo o livro. Pois é. Vai terminar a história lendo o livro. É Nosso interessante. tempo encerrou. Aí você encerrou. Então, aí o livro conta aonde que os jovens chegaram. Esse é o ponto climático da história. E cada um para um lado. Nós não vamos ter tempo aqui, mas seria interessante que você entre aí no Google e procure saber tudo o que aconteceu no ano de 1968. Que é o cinquentenário que está sendo feito, comemorado agora. O ano de 68 é um ano enigmático, um ano maravilhoso e deve ser conhecido por todas as pessoas. Se você quiser conhecer o livro Cravo Vermelho, você pode entrar no site da livraria, que é www.lereprazer.com.br, um livro do Virgílio Pedro Rigonati, Cravo Vermelho, maravilhoso. Obrigado pela sua vinda aqui. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês. Obrigado a você de casa que esteve conosco no programa Capítulo à Parte. Nós te esperamos na próxima semana. Um abraço, até lá.